Obrigado, professor Lauro. Espero chegar ao nível dos nossos colegas que apresentaram antes, que foi muito bom. E nós vamos falar justamente isso, expectativas atuais da prevenção. Só que para entrar nesse, eu quero fazer um preâmbulo bem rapidinho, que é o que as grandes epidemias têm ensinado a gente. Nós tivemos a SARS, tivemos o MERS, tivemos o ébola, tivemos a gripe. E o que está acontecendo? O que essas grandes epidemias, ou pandemias, podemos dizer, que atravessou continentes, nos ensinaram? Vamos ver, então, como o uso de farmacoquímico no tratamento do coronavírus. Já existe bastante coisa sendo pesquisada, pelos mesmos para o SARS já foram bastante pesquisadas. Existem alvos específicos, é isso que a gente vai ver, apesar de nenhum medicamento ter sido aprovado ainda. E a tecnologia para a produção de vacinas de anticorpos, sendo que daqui a 90 dias será feito o primeiro teste clínico, fase 1, com a vacina para esse coronavírus 2019. Então já está programado. Uma coisa é fazer o teste clínico fase 1, uma coisa é saber que vai funcionar. Já sabe que em camundongo funcionou, em macacos está terminando o pré-clínico, e então fase 1 deve começar em 90 dias. É isso que se espera que aconteça. Bom, o que aprendemos com as grandes epidemias? São 4 pontos fundamentais. O primeiro é aprendendo com o passado. Tivemos a gripe espanhola, nós temos uma grande epidemia de influenza, 3 grandes pandemias por século. Esse século já tivemos uma, quer dizer, mais 2 estão para vir por aí. Então temos que ficar atentos. Aprendemos a monitorar, aprendemos a tirar o direito de liberdade, aprendemos a interromper os direitos humanos das pessoas, o livre-arbítrio delas, mas isso faz parte quando a gente pensa em coletividade e não individualmente. A segunda coisa é plano para pandemias. O Brasil tem um plano. Como a Coreia do Sul, quando teve o primeiro surto de SARS na Coreia do Sul, também exerceu esse plano. Só para vocês terem ideia, se nós tivermos uma grande pandemia no Brasil, hotéis virarão hospitais. Hotéis serão desocupados para virar hospitais. É muito melhor desocupar um hotel do que construir um hospital em 10 dias, como está sendo feito. Tudo bem? Estratégia de contenção da doença, Nós temos brasileiros que estão na China querendo voltar para o Brasil, mas não temos uma área de quarentena para essas pessoas. São 44 brasileiros que estão lá querendo retornar. Se uma delas estiver contaminada, contamina as outras 43. Deve-se trazer, deve-se deixar lá, deve-se criar um espaço para a quarentena. É uma dúvida, quem é médico sabe quanto isso pesa tomar essa decisão. Porque nós estamos falando de uma decisão onde está envolvendo seres humanos. E a segunda é questões éticas no planejamento e resposta das pandemias. E dentro das questões éticas, eu gosto de falar 2 coisas importantes. A chave para uma resposta ética, responsável e propriedade, recai no planejamento antecipado, incluindo comunicação. Então é proatividade e não reação, como o nosso palestrante anterior falou. E a segunda coisa, parte da comunicação é reconhecer a escassez e a resultante necessidade de alocação coletiva e responsabilidade pessoal. Se tivermos uma pandemia no Brasil, não temos leito suficiente. Aconteceu com a dengue em 2013. O Rio de Janeiro colocou tendas em praças públicas para atender as pessoas que estavam portadoras de dengue. A mesma coisa foi feita em São Paulo. Não temos leito. Em 2009, se chegasse a gripe suína no Brasil, não teríamos leito para internar todo mundo. O que faríamos? Nós temos competência para isso, temos um plano de ação, sabemos exatamente, o Ministério sabe exatamente o que tem que fazer. Existem recursos emergenciais para a pandemia, o Congresso sabe disso, o Ministro da Saúde sabe disso, está tudo dentro do Congresso, muito bem elaborado, e eu participei do plano desse de ação, na área de biossegurança, de fazer a contenção dentro de hospitais. Mas tudo bem. Nós temos que saber que não existe leito para todo mundo, não vai existir vacina para todo mundo, não vai ter medicamento para todo mundo. Então, a prevenção ainda é a melhor forma. O que aprendemos com a SARS-CoV-2? São síndromes respiratórias, que mataram 9,5%, 8.998, 9,5% de morte. A epidemia causou problemas sociais e econômicos significativos,
como o coronavírus 2019 está começando a atingir empresas de turismo, está começando a atingir restaurantes, porque todo mundo usando máscara, ninguém mais come em restaurante, todo mundo come em casa. Então a economia está começando a sentir, as bolsas de valores a sentir, porque ninguém quer investir na China, todo mundo está tirando porque sabe que vai haver uma crise econômica lá em função da doença. Então todo mundo tira o ativo de determinado país, quer aplicar no outro, não sabe se aplica em outro país, porque começou a pipocar em outros lugares. Então o que se faz? Né? A economia está parando, então isso é um outro problema bem significativo. Então a gente sabe que uma grande epidemia vai trazer reflexos econômicos graves. Se você não tiver uma reserva cambial forte, bem estabelecida, isso pode ser um problema para a liberação de recursos para a saúde. O ébola, né, causado por um vírus que leva a febre hemorrágica, a taxa de mortalidade é de 50%, de 25% a 90%, pode variar de 25% a 90%. O primeiro surto, em 1976, a taxa de mortalidade era de 90%, ou seja, de cada 10 pessoas que pegavam ébola, 9 morriam, apenas uma saía viva. Né? E saiu a primeira vacina, né, a ser aprovada nos Estados Unidos, que foi o RVS-Zebov, em dezembro de 2019, ou seja, tem menos de um mês que essa vacina foi aprovada pela FDA. Do primeiro surto, da primeira grande epidemia, 1976 para 2019, quanto tempo se levou para chegar a uma vacina efetiva, que realmente dê resultado? Né? Outros tratamentos, a gente vai falar daqui a pouco. A gripe, né, é outra. Como falei antes, nós tivemos cerca de 9 grandes pandemias em 300 anos, ou seja, 3 pandemias por século. Em 2009 tivemos a gripe suína, que alastrou-se. E faço questão de contar uma história que aconteceu com o professor Isaiah House, que foi diretor de estudo do Butantan, numa conferência na França sobre influenza, né, em 2009. Era o único brasileiro presente, o único representante da América Latina, e de maneira não muito elegante, pediram para que ele falasse que os países de terceiro mundo iriam fazer em caso da pandemia da gripe chegasse à América do Sul. E o cara foi jacoso, né? 4, 5 vezes colocou o Brasil lá embaixo, né? Para, como assim, não tem dinheiro, não consegue fazer nada, o que vocês vão fazer? E o doutor Isaías chegou, bom, vocês estão perguntando, 3 vezes vocês perguntaram o que o Brasil vai fazer, o que nós vamos fazer é contratar mais coveiros. Porque enquanto os países ricos estão esperando o vírus bater na sua porta para fazer a sua proteção, o Brasil não tem dinheiro, os países ricos não querem ajudar. Né? Em vez de combater a gripe na sua origem, estão esperando bater na porta de casa. Então, cabe ao Brasil contratar mais coveiros. E aí todo mundo engoliu, porque é justamente isso que estava acontecendo. Os países ricos estão pensando nas suas fronteiras. Não estão pensando em combater uma pandemia, uma epidemia, no lugar da sua origem. Então, isso é um problema muito sério, porque aí vem o quê? O pensamento individual, não o pensamento coletivo. Muito bem. A primeira vacina surgiu, por incrível que pareça, em 1938, né, que protegeu os militares, né, na Segunda Guerra Mundial, e que levou, então, ao Jonas Edward Salk a desenvolver a primeira vacina contra a polio também, pela mesma tecnologia. Então, o que nós aprendemos com essas grandes endemias? É possível desenvolver um tratamento? Sim, é possível. É possível fazer testes com novas terapêuticas? Sim. Existe tecnologia para que nós colocamos algum tipo de terapêutica rápido? Sim, existe. Porque uma coisa é importante lembrar, a primeira linha de batalha que vai atender os pacientes e que vai sofrer a consequência de qualquer pandemia é o médico. O médico e o corpo de enfermagem. Porque quando o paciente entra tossindo, espirrando, você está sem proteção nenhuma, você não sabe por que ele veio ao consultório. Está uma incógnita. Então uma colega perguntou, nossa, no trabalho, como é que eu faço? Olha, o que eu aconselho é o seguinte, se você tem, porque cabe ao setor privado também tomar suas providências dentro da sua área de trabalho. Se você tem um ambulatório, coloque uma caixinha de máscara descartável e fale,
Se você estiver tossindo, com febre, por favor, coloque a máscara. É o que eu aconselho. Não que a máscara dele vai proteger você, mas ele vai, pelo menos, grande parte dos aerosóis vão ficar retidos na máscara, quando ele tossir, quando ele espirrar. 80% de acidentes hospitalares e laboratoriais, para quem trabalha com vírus, são diagnosticados muito tempo depois da exposição. E são chamados causas desconhecidas, né, na área de biossegurança. Por que são desconhecidos? Porque eles são transmitidos por aerosóis. É fácil quando você vê um acidente com pérfuro cortante, quando se espeta uma agulha na sua mão. Trabalhava no Butantan na produção de soros. Na minha tese de mestrado, fui inocular veneno no camundongo, o camundongo pulou para trás da minha mão e a seringa foi na minha mão. Não injetei veneno, né, porque não apertei o êmbolo. Mas a agulha estava suja de veneno e minha mão ficou 2 vezes maior. Acidente de trabalho, né, na área de pesquisa. Isso acontece. Né? Então, é pérfuro cortante, eu vi o acidente. Mas quantos casos já houve de morte nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo no Brasil, por formação de aerosóis, a pessoa foi descobrir que foi exposta 1 mês, 2 meses depois àquele vírus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso de fármaco químico, né, no tratamento da coronavírus. Muitos agentes antivirais têm sido identificados para inibir o coronavírus do SARS. In vitro. Atualmente não existe antivirais ou vacinas disponíveis para combater possíveis surtos, né, de SARS ou semelhança SARS, como o MERS e o coronavírus 2019. Diferentes partes dos vírus que são considerados alvos viáveis, que é o 3CLP, o PLP, que são proteases, né, que existem dentro desse vírus, a RNA polimerase, dependendo de RNA, e a 3,5 helicase e outros possíveis, que são as proteínas de superfície E, M e a proteína L. Então, vamos falar um pouquinho de como pode atuar, né, alguns antivirais e como esses já foram testados também in vitro, ou seja, em cultura de célula, ou sozinhos ou associados a outro medicamento. O primeiro são os inibidores de protease. O vírus ele tem uma protease tipo papaína, que é o PLP, que ele é feito pela região NSP3 do seu RNA, e a protease tipo 3C, né, que é o 3CLP, que é codificado pelo NSP5, ou chamado também de M-protease, que divide a poliproteína em polipeptídeos individuais necessários para replicação e transcrição viral. O 3CLP é uma proteína viral essencial ao ciclo de replicação. Como resultado, torna-se um alvo atraente para o desenvolvimento de medicamento anti-SARS. A gente não sabe se esse medicamento vai atuar nesse novo coronavírus. Então, esses compostos são todos conjugados a zinco com mercúrio. Então, entre os dióis C2 simétricos, o peptídeo miméticos alfas, ésteres beta insaturados, anilidas, mesotriazols, e sim, um monte de ácido glutâmico e peptídeos de glutamina que possuem trifluorometilcetona e análogos do grupo. Ou seja, são todos esses que já foram testados em outros vírus e in vitro também já foram testados com o coronavírus do SARS e tiveram um bom efeito. Né? Então aqui está a fórmula química, pode-se ver que a grande maioria deles tem anelfenol ou são polifenóis, que tem a capacidade de inibir a ação de protease e teria, então, impediria a replicação viral. Todos tiveram uma dose efetiva abaixo de 5 micromols, isso é muito importante, a dose é muito baixa, mas a relação entre a parte ética agora, estudar um antiviral em um paciente onde a replicação viral é extremamente acelerada, ou seja, 3 a 4 dias depois, se ele for susceptível, ele já está perto da morte, fica difícil você tentar usar, né, por questões éticas, um antiviral, porque o que você vai falar? Horas de sobrevida? Porque não é nem dias. Né? E se o paciente ele é portador, tem um sintoma leve, você vai entrar com um antiviral, você vai fazer um teste com um antiviral, um teste clínico, se ele está de uma forma moderada e o antiviral poder levar a uma reação adversa mais séria. Então, a dúvida ética é qual o momento certo de aplicar um antiviral. Bom, esses são inibidores de protease, nós temos inibidores de helicase. Helicases são proteínas que catalisam a separação do oligonucleotídeo em dupla hélice, em filamento único,
Então, nesse caso, eu preciso que o RNA viral entre na célula, tenha a ação da RNA transcriptase, ou seja, ele se transforma em molécula de DNA, e essa helicase vai separar as duas fitas do DNA. Então, eu preciso que a helicase seja inibida, né, e essa helicase é codificada pelo gene NSP13 do coronavírus. E nesse caso, incluem-se as bananinas e os derivados de 5-hidroxicromona. E aqui estão seus derivados, a vanila bananina, o aril de dicloroácido, o SYA1001, aí tem o 01, tem o 02, 03, né, e o clorobenzilox 5-hidrox. Todos esses já foram testados em cultura celular. Esse material, a dose efetiva 50%, ou seja, que inibiu 50% da carga viral, está em torno de 10 micromols, ou seja, também é uma quantidade muito baixa. Inibidores de entrada, ou seja, são peptídeos ou substâncias que têm capacidade de inibir a entrada, a ligação do vírus com o seu receptor. Então, a entrada do vírus é essencial ao ciclo de replicação viral, que pode ser direcionado para a terapia, inibindo a entrada de vários vírus que já foram identificados. Então, RFI61, VP14, são pequenas moléculas que inibem a entrada do vírus sincicial respiratório pela ligação de uma bolsa hidrofóbica da glicoproteína de fusão. Já foi testado também com coronavírus e funcionou, só que nesse caso, essas duas moléculas, a dose efetiva 50% estava em torno de 50 micromols, um pouco mais alto do que as duas. Alguns inibidores foram testados para bloquear a entrada de HIV, né? O Maraviroc, que é o inibidor de entrada de HIV, que ele se liga a uma proteína acessória, um correceptor chamado CCR5, e Efurvitida e o SC29EK, que são peptídeos que também bloqueiam a entrada de vírus, né? No caso a GP41 do vírus do HIV. A glicoproteína de superfície do SARS-S, né, tem dois constituintes. O S1, que compreende o domínio de ligação do receptor, o spike, né, e o S2, que compreende o peptídeo de fusão. Tanto é importante dizer que essa clivagem em S1 e S2 é feita por uma protease celular chamada catepsina L. Então, eu posso usar inibidores da catepsina L para interromper o ciclo viral. E como é que isso ocorre? Aquela S2, ela é responsável por fazer a fusão da membrana da célula para a construção do capsídeo viral. E uma vez que eu inibo a capsina, eu não consigo, então, fazer a liberação a separação do S1 e S2, então não há fusão dessas duas e o RNA de fita única fica no citoplasma em função do pH, de enzimas de degradação. O RNA ele é uma molécula muito instável, ele é degradado e o vírus perde a sua capacidade de replicação. Mas aí vem um detalhe. Eu preciso que os receptores de acetilcolina, que são os receptores por o SARS, né, no caso, promovam a entrada do vírus dentro do citosol, né, haja uma endocitose, e dentro desse endossoma haja uma diminuição drástica do pH, ele fique menor do que 4,5, para que haja a reação da catepsina. E nesse caso eu quero inibir a catepsina para ela não clive e eu não tenho o fechamento, eu não tenho a fusão das membranas, então o DNA fica solto, o vírus não se replica. É muito importante que todos esses inibidores de catepsina tiveram um grande sucesso e tiveram a potência aumentada quando adicionado a interferon alfa, mas como o vírus também produz protease, como a gente viu anteriormente, protease tipo papaina, essa protease também acaba degradando o interferon alfa. Porém, quando se usou a interferon beta 2B, ou a beta, que é a Roche que manda no mercado desse interferon, associado aos inibidores de catepsina, a sobrevida celular, ou seja, a morte viral, foi de 98%.
Então, o problema é em que momento clínico, né, eu posso usar, né, os antivirais associados ao interferon beta. Foi feita uma associação com cortisona e sem cortisona, e o melhor resultado foi sem cortisona, por incrível que pareça. Muito bem, essas são os principais inibidores. Eu não vou falar todos, porque tem nome. Eu sou veterinário, não sou químico, né, e tem coisa que eu não consigo ler aqui, que eu vou me perder no meio, mas a apresentação vai estar disponível para vocês no site da academia, e vocês ficam à vontade para fazer pesquisa e tudo mais. É uma parte interessante, que interessa muito à área privada, porque é uma área de competência hoje das farmacêuticas brasileiras, ou seja, a formulação de produtos químicos, farmacêuticos, de antivirais. Nós temos laboratórios privados e laboratórios públicos que produzem antivirais, né, e tem competência para isso. O Vital Brasil é um dos que hoje produz a maior quantidade, e a Farmanguinhos, de retrovirais no Brasil. Tecnologia de produção de anticorpos e vacinas é o que se espera para o futuro. Novas tecnologias existem, novos produtos estão chegando, uma capacidade rápida de sintetizar, uma capacidade o primeiro caso foi diagnosticado em dezembro de 2019 e no dia 15 de janeiro já tínhamos toda a transcrição do RNA e do DNA do vírus, esse novo vírus. Então é fácil fazer diagnóstico, montar um kit diagnóstico para o PCR, é fácil desenvolver uma vacina, ou seja, daqui a 90 dias a vacina já está sendo testada. Evidentemente, né, todo produto médico a gente quer que tenha qualidade, segurança e eficácia. Né? A eficácia a gente pode tentar, não a eficiência, que é uma coisa diferente. A eficácia é você testar em camundongo ou em rato, ou seja, produziu um anticorpo e esse anticorpo neutralizou o vírus, então ele foi eficaz. Mas a eficiência é uma coisa que é em função do tempo. Ou seja, eu tenho que imunizar e esperar diminuir a pandemia em função daquela vacina, da produção de anticorpos. Isso é temporal, não depende de você ter o produto. Mas o mais importante é que soros de convalescentes já foram usados no ébola, no MERS, no SARS, na influenza e na varicela. Ou seja, pessoas que estavam se recuperando da doença, ou seja, que sobreviveram à infecção viral, doaram sangue, foi extraído o plasma, e o plasma sendo dado diretamente às pessoas que estavam doentes. E algumas vidas foram salvas. Os médicos sem fronteira relatam que o ébola, às vezes nem separava o plasma, botava o paciente, né, convalescente numa maca a mais 50 centímetros abaixo da pessoa que estava doente e saía da veia do cara direto para a veia do outro. Entendeu? Porque não dava tempo de tirar o sangue, separar o plasma, nem tinha equipamento para isso. Né? Era diretamente a agulha no um ligada no braço do outro. Soros hiperimunes, né? Raiva, ébola, Marburg, MERS, herpesvírus, febre de Rift, o vírus do leste do Nilo e o vírus hemorrágico da Argentina, chamado de Junin vírus, já foram feitos soros hiperimunes com sucesso. O ébola e o Marburg foram o único que não tiveram sucesso. Por que isso? O vírus do ébola, ele não usa o ser humano como hospedeiro, ele usa o ser humano como replicante. Qual a diferença disso? A intenção é eu entrar no organismo, me replicar e voltar para onde eu tenho que voltar, que é o meu animal hospedeiro. Não interessa se eu vou deixar você vivo ou não. Então, o que acontece? Uma vez que você contaminou, os sintomas 3 dias aparecem, a multiplicação do vírus é intensa. Quando você entra com soro, você tem uma formação antígeno-anticorpo, esse imunocomplexo acaba levando a insuficiência renal para o entupimento do glomérulo nefrático, do glomérulo nos rins. Então você acaba morrendo por insuficiência renal e não mais pelo vírus. Então tem dúvidas até que ponto eu posso usar o soro hiperimune em grande quantidade, essa formação de imunocomplexo no indivíduo e não levar a um problema hepático, depósito, né, de imunocomplexo no fígado, no baço e no rim. Monoclonais é o que se espera, né? Atualmente estão em estudo clínico para o HIV, o KD247 e o PRO140, que são proteínas que ligam a GP120 do vírus do HIV. Então nós temos a técnica de hibridoma, murino e humano, que foi a técnica mais antiga, desde 1956 essa técnica é usada.
a imortalização de linfócito B pelo vírus de Epstein-Barr, ou seja, eu pego o linfócito B, que é reativo, que produz um determinado tipo de anticorpo que eu quero, infecto com ele vírus, com esse vírus, torno esse anticorpo, esse linfócito B eternalizado, e consigo então fazer hibridomas, gerando anticorpos humanizados. A técnica de phage display, que levou à humanização do Humira. O Humira é um monoclonal, antagonista de TNF, e ele é responsável hoje pelo faturamento mundial de próximo aos 20 bilhões de dólares por ano. É uma técnica rápida. Se você tiver associada a uma outra técnica, que é a recombinante humano, né, você consegue então uma produção elevada, em grande quantidade e de uma forma eficaz. Mas o mesmo monoclonal, nós caímos no mesmo problema da formação do imunocomplexo. O que está acontecendo? Qual é a nova tecnologia que está surgindo? São chamados nanobodies, né? Ou seja, são as regiões, somente as regiões hipervariáveis que conseguimos fazer o DNA, o RNA mensageiro, e com isso fazer a expressão em Escherichia coli, tendo um produto, mas ele tem que ser alvo específico, ele tem que se ligar justamente no receptor que faz a ligação. Essa é a grande expectativa. Esses nanobodies foram achados em camelídeos e lhamas, né, porque eles produzem somente... Todo mundo se lembra da região do anticorpo, o desenho dele, né, a região constante, a cadeia pesada e a cadeia leve, e esses camelídeos eles têm uma produção de anticorpos somente de uma cadeia pesada ligada a uma região hipervariável. E não com 3 domínios, mas sim com 2 domínios. Eu conseguindo cortar os domínios, deixando só a região de ligação do antígeno, né, do domínio principal, isso é denominado, então, de nanobody. Então, é o que está sendo utilizado, inclusive, para complexar as novas vacinas. Outra técnica que está saindo é os plasmablastos, que nada mais é do que pegar células B de memória, ativar essas células B transformando em plasmócitos, e elas conseguem produzir grandes quantidades de anticorpos específicos. Isso tem sido feito para o estudo de um novo soro antitetânico monoclonal, foi feito para o soro antirrábico monoclonal, que já está no mercado, e também agora está sendo introduzido para pegando o linfócito B de memória. Não, você se retira do convalescente o linfócito B, você transforma in vitro, né, em plasmócito, e ele produz anticorpos dele mesmo. Só que ele é humanizado, ele produz um anticorpo específico. Você vai separar depois que você ativar o plasmócito, você vai separar qual plasmócito produz o anticorpo do seu interesse. Entendi. Tá bom? Bom, só mostrando, isso aqui é o FAB, né, quando é o fragmento da área de ligação antígeno, quando a gente trata o soro com papaína, e você degrada toda a fração FC e fica só com a fração FAB. A FAB linha 2 é quando você trata com pepsina. Né? Esse é o anticorpo trifuncional, ou seja, para cada região hipervariável eu tenho uma atividade de ligação diferente, eu tenho chamado quimicamente ligado, e eu tenho específico, que é esse SV específico para 2 tipos de antígenos diferentes. Vacinas, né? O que a China está tentando fazer é um vírus vivo atenuado, que eu acho arriscadíssimo. Né? Diz ela que já tem esse vírus atenuado, mas apesar de todas as vacinas com vírus vivos dizem que serão as melhores, que eu não preciso de adjuvante, que pode ser aplicado, que a replicação, porque simula a doença, tudo que é vivo eu tenho meu pé atrás. O vírus inativado, para mim ele é mais seguro, mas é necessário ser associado a adjuvante. Só que as vacinas com adjuvante hoje estão sofrendo muita crítica, né? Principalmente aquelas que são à base de lipossomas ou usam fosfolipídio ou um tipo de lipídio como adjuvante. Está sendo bombardeado porque esses fosfolipídios estão levando à produção de anticorpo antifosfolipídio e, consequentemente, anticorpo contra a bainha de melina. Mas isso tem que ser provado, não está comprovado totalmente. Está ligado a um fator genético e não à vacina propriamente dito também.
O vírus recombinante, né, as vacinas vetoriais, a dengue, né, que nós temos, a única vacina de dengue licenciada, ela é uma vacina vetorial, é o vírus da febre amarela, no qual ela carrega dentro dela parte do RNA do vírus da dengue. Então, o vírus da dengue não se replica, mas o vírus da febre amarela vai se replicar, fazendo com que essa proteína seja expressa. Como é uma proteína heteróloga para a célula coloca para fora e com isso consegue uma boa resposta imunológica. As proteínas recombinantes, né, em bactéria, em levedura, em célula eucariótica, e a plataforma Cell-Free, que é uma nova plataforma que foi desenvolvida, na verdade ela vem sendo desenvolvida desde 1950, mas para a produção de vacina só começou a partir de 2002. Né? A vacinologia reversa nada mais é que a pesquisa de bioinformática. Hoje você tem supercomputadores, inclusive o Santos Dumont, do Rio de Janeiro, é um computador preparado para isso, para pesquisa em bioinformática, onde você consegue selecionar o epítopo que realmente interessa para que haja inibição. Você manda sintetizar o DNA daquele epítopo e você consegue fazer, então, a proteína recombinante com um alvo específico direcionado. Vacinas de DNA e RNA são as novas tecnologias. Existe dúvida da aplicação em seres humanos, porque você entra no conceito ético, eu tomando uma vacina de RNA ou DNA, eu seria um ser geneticamente modificado? Interrogação, né? Sabemos que seria uma infecção transitória, né, não seria permanente, mas ninguém conseguiu provar o contrário, que esse DNA, esse RNA não poderia ser incorporado ao cromossoma humano. E aí você se tornaria um ser geneticamente modificado, mas que eu pessoalmente não vejo problema nenhum, já que 95% do genoma humano é igual a de uma bactéria. Ou seja, nós já somos seres geneticamente modificados, né? Porém, daqui a 90 dias, como falei, uma vacina de RNA vai estar sendo utilizada, e é muito interessante a tecnologia, porque você já usa o RNA mensageiro, que vai expressar aquela proteína. O único problema é a formulação. RNA é muito instável ao meio ambiente. Qualquer diferença de temperatura, qualquer enzima degrada esse RNA. Então, você precisa protegê-lo. E a proteção tem sido feita através de nanopartícula lipídica, ou seja, os lipossomas. E esse RNA precisa entrar numa célula. O lipossoma, por ser uma membrana bicamada lipoproteica, ela tem capacidade de fazer aderência celular. Vamos lembrar na nossa histologia? Vocês se lembram qual era a única célula do nosso organismo que é multinucleada? Não lembro, né? Faz parte, faz tempo. É a célula muscular. Então, o que interessa é que esse lipossoma entre dentro de uma célula muscular. Então, você usa algum desestabilizante de membrana celular. Vamos lembrar da farmacologia? Quais são os desestabilizantes de célula muscular? Anestésicos locais, lidocaína, bufocaína e etc. Né? Eles fazem o relaxamento da placa motora e, com isso, desestabiliza a membrana celular muscular. Você dá a injeção do seu lipossoma, ele vai aderir, a membrana está frouxa, entra dentro da célula com facilidade, sem muito esforço. Tanto a vacina de DNA e a RNA. Está acabando já, professor. Então, qual é o problema da vacina de RNA? O custo de produção sai, no mínimo, $35 por dose. É um custo muito alto. Uma vacina ideal ela tem que custar de 10 centavos, 15 centavos o custo de produção. $35 é muito alto. E detalhe, eu não consigo fazer mais de 2 milhões de doses de uma vez só. Isso é pequeno. Eu consigo fazer 200 mil, 400 mil. Então, eu preciso difundir essa tecnologia. Último slide, novas plataformas biotecnológicas estão chegando. Os aptâmeros são estruturas de RNA, DNA de fita dupla ou simples, que têm mais afinidade ou uma afinidade muito maior que os anticorpos monoclonais. Só existe no Brasil hoje 3 pesquisadores trabalhando com essa plataforma, um em Goiás, um no Rio de Janeiro, na Fiocruz, em Milmanguinhos, e outra na Universidade de São Paulo, né? Mas é uma coisa rápida. Uma vez que você trabalha, são cadeias de oligosacarídeos com 9, 10 nucleotídicos, isso pode ser sintético, porque você fazendo grande quantidade, cai o custo, né, da síntese desse DNA ou RNA. Plataforma de RNA mensageiro, não para produção de vacina, mas para produção de monoclonais. Ou seja, eu já pego o RNA mensageiro que pode fazer o monoclonal, coloco também no lipossoma, mas eu não interessa que ele faça a vacina, porque fazer uma vacina
eu dependo de inocular no músculo, se o músculo sintetizar a proteína, me colocar para fora e ter uma resposta imune que vai durar 7 a 14 dias para ter efetivamente anticorpo. Aqui não, eu coloco o RNA mensageiro do anticorpo, quando o músculo sintetizar, depois de 6, 7 horas, sintetizar essa proteína, já está na circulação, pronto para neutralizar o vírus. Tá, já foi feito com HIV e eu posso fazer os chamados nanobodies, né, que são as cadeias, são anticorpos com cadeias pesadas, né, com uma alta capacidade de reação variável. E a plataforma Cell-Free, que é uma plataforma onde eu uso o extrato da célula, não a célula mais recombinante, então saio fora da biossegurança, de áreas biosseguras, posso fazer essa síntese, e a grande vantagem, a produtividade chega a 700 miligramas por litro. Isso quer dizer que num reator de 100 litros, eu conseguiria produzir 80 milhões de doses. Isso é o que eu tinha para falar hoje, novas expectativas e tecnologias.